Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Desenvolvimento Web com Servlets e JSP, construindo aplicações web com a linguagem Java. Eu organizei esse curso em 5 momentos, como vocês estão vendo aqui na agenda. No primeiro momento eu vou falar sobre as definições, que é o objetivo deste vídeo especial. No segundo momento eu vou falar sobre algumas aplicações exemplo, como rodar nessas aplicações exemplo, o que a gente precisa fazer para isso funcionar. Seriam nossos Hello World, né? O nosso Olá Mundo, utilizando as tecnologias de Servlet e JSP. Depois eu vou mostrar para vocês a parte do ciclo de requisição e resposta, utilizando o protocolo HTTP e como a gente trabalha com isso com servlets. Finalmente eu vou mostrar como trabalhar com conceito de sessão, já que o protocolo HTTP ele não guarda o estado, né? E por último eu vou mostrar algumas configurações que a gente pode aplicar usando Servlet e JSP, tá? Uma aplicação web Java. Bem, a primeira parte do curso, que é o objetivo desse vídeo aqui, são algumas definições. Então, eu vou falar sobre CGI, aplicações web, HTTP, protocolo HTTP, né? As linguagens da web, que é HTML, CSS, JavaScript, e concluir com uma visão inicial, conceitual, né, dos dois objetivos do curso, que é trabalhar com Servlet e JSP. O que são esses dois conceitos, né? Vamos lá. Vamos começar com a parte de CGI, aplicações web. Bem, CGI é o acrônimo para Common Gateway Interface, né, um acrônimo para isso, e vem a ser a primeira tecnologia para geração de conteúdo dinâmico na internet. Então, a internet, quando ela foi concebida, ela só produzia conteúdo estático. Toda vez que eu precisasse editar uma página, toda vez que eu precisasse alterar o conteúdo da página, eu teria que editar o código, né, HTML daquela página. Ele tinha que editar a página, em outras palavras, e republicar aquele conteúdo. O CGI já veio tornar possível a página a responder eventos, a mostrar conteúdo dinamicamente. Então, exemplo, número de visitantes na página, data, valores gerados dinamicamente. Então, por exemplo, saldo, né, de uma conta bancária e assim por diante. Então, essa foi a primeira tecnologia utilizada para criar o conceito, que é o segundo conceito desse slide aqui, que é o de aplicações web. Aplicação web são sistemas de software, né? Aplicações, portanto, né? Desenvolvidas para serem executadas a partir de um navegador. Então, qualquer tipo de aplicação, é portanto, se a aplicação necessariamente vai ter conteúdo dinâmico, que pode ser executado a partir de um navegador, aí navegador entenda Firefox, Chrome, Safari, né? Internet Explorer, enfim, um navegador web. Se a sua aplicação ela roda a partir desse navegador web, então a gente pode chamar aquela aplicação de aplicação web, né? Ou seja, todo o código dela, toda a inteligência está armazenada no servidor e o cliente ele solicita recursos que estão armazenados no servidor. Esses recursos podem apresentar conteúdos de forma dinâmica ou não, tá? E aí isso vai caracterizar, provavelmente vai ter conteúdo dinâmico, né? É o que faz mais sentido para você construir uma aplicação web, produzir conteúdo dinâmico. E aí, tendo a produzir conteúdo dinâmico, por exemplo, cada vez que você acessa um sistema de controle acadêmico, você consegue acompanhar os novos materiais que foram postados pelo professor, as suas frequências, suas notas. Você pode se matricular e se desmatricular numa disciplina. Se for pensar numa aplicação de um sistema bancário, então, as movimentações que você faz no banco, as aplicações, os saques, os depósitos. Então, você consegue ver dinamicamente esse conteúdo sendo apresentado na página sendo modificado, né? E claro, ele é diferente dependendo do usuário que estiver acessando esse conteúdo. Então, o Fábio acessando o conteúdo vai ter o conteúdo ser apresentado de uma forma e o fulano vai ser apresentado de outra forma, porque o fulano tem acesso a disciplinas ou a saldos ou a movimentações bancárias diferentes do Fábio. Tá, então, a aplicação web seria isso, né? Se você utiliza o espaço de um navegador web para poder ver aquele conteúdo, então a gente está em contato com a aplicação web. Bem, o que vem a ser o protocolo, seria o outro conceito que nos é muito caro nesse curso, é o conceito de protocolo HTTP. Eu chamo a atenção nesse protocolo
essa figura deixa muito claro isso aqui, que as aplicações que a gente vai construir, que vão ser aquelas aplicações que a gente vai instalar bem aqui no lado do servidor, né, elas vão lidar com dois conceitos importantes. O primeiro é o seguinte: tanto a requisição quanto a resposta vai manipular um dado em formato de string, né? Então, uma string que vai ser enviada para o servidor vai receber aquela string, vai entender que aquilo é um comando, vai produzir um resultado a partir daquele comando, e o resultado que ele produzir vai ser uma outra string. Então, o que trafega aqui nesse ciclo de requisição e resposta é sempre uma string. A outra coisa que vale a pena contar nesse protocolo aqui é que ele é stateless. Então, HTTP é um acrônimo para Hypertext Transfer Protocol, e ele é um protocolo que não guarda o estado de uma requisição. O que significa isso? Que é o stateless, né? Cada requisição é uma nova requisição. Isso significa stateless. Ou seja, a próxima requisição que chegar, mesmo que seja do mesmo computador de origem da requisição anterior, esse servidor não sabe disso. Então, ele não, porque aquela requisição não produz um estado no servidor que vai ser reutilizado pela próxima requisição, isso dentro do escopo do protocolo, tá, gente? Estou me referindo ao escopo do protocolo. Claro que as aplicações fazem uso do estado. Então, por exemplo, quando você entra no sistema de controle acadêmico e digita o seu login, a sua senha, a próxima requisição, ele sabe que a resposta diz respeito àquele usuário que fez o login no sistema. Ele não vai me responder informações do fulano se quem está acessando e quem fez o login foi o Fábio. Então, isso prova que o protocolo ele não guarda o estado, mas a aplicação ela pode ter recursos para guardar o estado, né? Então, é esse protocolo que é utilizado para navegação de páginas na internet. É com ele que a gente consegue mandar requisições para o servidor e ele entender, opa, esse cliente aqui nesse computador está tentando acessar este recurso. Quem diz como é feito essa solicitação e o servidor responde àquela solicitação é o protocolo HTTP. Então, dentro desse protocolo tem a forma de acessar recursos, por exemplo, uma página, uma imagem, um áudio, um vídeo, um outro link, né? Então, como esses recursos são requisitados e a resposta são geradas, quem define como isso é feito é o protocolo HTTP. Tá? Eu chamo a atenção aqui ainda, aproveitando essa imagem para falar para vocês que a aplicação que a gente vai aprender a desenvolver aqui, utilizando a linguagem Java, ou seja, os servlets JSP que nós vamos construir, vão estar instalados aqui nesse servidor, e provavelmente quando o cliente fizer uma requisição a um desses recursos, ou um servlet ou um JSP, que são recursos que produzem conteúdo dinâmico, pode ser que esse servidor precise, para produzir esse conteúdo dinâmico, acessar um outro servidor, que é um servidor de banco de dados, né? Um SGBD, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, aqui nessa figura também está sendo ilustrada isso. Então, esse é o ambiente do servidor web, né? Onde vai ter onde uma parte desse ambiente vai estar a aplicação em si, e a outra parte vai estar o banco de dados. Então, pode ser que essa aplicação faça acesso ao banco de dados e esse banco de dados retorne os dados que foram solicitados desse servidor de banco de dados. Para o escopo deste curso, nós não vamos tratar dessa comunicação aqui. A gente vai tratar simplesmente, né, do escopo de manipulação de dados, de código aqui, só no escopo da aplicação. Tá? A gente não vai aprender como fazer esse acesso ao banco de dados, para o escopo deste curso. Tá. Eu falei que HTML, CSS e JavaScript são as linguagens da internet, né? E isso é verdade. Deixa eu só voltar na figura. Nessa figura aqui, o cliente requisita e o servidor responde. O que o servidor responde sempre é uma stringona que tem misturado dentro dessa string conteúdos HTML, CSS e JavaScript. O que vem a ser cada uma delas? HTML é uma linguagem, um acrônimo para Hypertext Markup Language, é uma linguagem de marcação para descrever e criar documentos web. Então, a gente vai aprender que a linguagem HTML ela tem um formato próprio de escrever, né, o conteúdo. Então, com essa linguagem, a gente consegue dizer que um texto é um parágrafo, que um texto deve ficar em itálico, que um texto deve ficar em negrito, que um texto ele é na verdade, um hiperlink para um outro conteúdo.
Enfim, a linguagem HTML é utilizada para montar o desenho da nossa aplicação web, né? É com ela que a gente vai conseguir ver como essa aplicação web vai ser construída. Vai ter a caixinha de texto, vai ter botão, vai ter combo box, enfim. Isso é HTML. CSS, que é a segunda linguagem da internet, vamos chamar assim, é um acrônimo para Cascade Style Sheets e nada mais, folhas de estilo, né, traduzindo, né, é uma linguagem que descreve a apresentação do HTML. Então, enquanto o HTML está preocupado em dizer o conteúdo, como o conteúdo vai ser construído, a estrutura, se vai ter tabela, é, se eu vou posicionar um conteúdo num canto, no outro, enfim. O CSS ele vai nos ajudar a melhorar a apresentação desse conteúdo. Ele também tem a ver com o posicionamento, né, dos componentes do HTML, mas ele fala também sobre formatação, fonte, cor, é, fundo, tamanho, posição. Então, Cascade Style Sheets nada mais é do que uma linguagem de apresentação. Enquanto o HTML descreve os componentes que vão estar lá na sua página, o CSS vai descrever a apresentação desses componentes. JavaScript, que não é Java, destacando aqui, que não é Java, é uma linguagem de programação, né? Então a gente vai descrever comportamentos, ações, reações, enfim. Código, algoritmo, a gente vai, com essa linguagem que a gente escreve os algoritmos, apesar de que dá para também fazer algumas coisas nas versões mais modernas de CSS e HTML, dá para fazer algumas coisas dinâmicas só usando essas duas linguagens, mas enfim, o JavaScript é para programação. Então, antes limitado ao comportamento dinâmico no cliente, ela evoluiu, né? Então, o que nos interessa aqui é essa parte, até essa vírgula, o que nos interessa é essa vírgula, mas hoje a gente pode usar o JavaScript também para implementar funções no nosso servidor, seja no back-end, ou seja, o que nós vamos aprender a programar no curso em Java, dá para fazer usando o JavaScript. É uma outra forma de enxergar o JavaScript, tá? Mas para que serve o JavaScript nesse conjunto de linguagens da internet, né? Vamos chamar assim. HTML, CSS, JavaScript. Serve para você programar os comportamentos dinâmicos. Então, o que acontece quando eu clicar no botão? O que acontece quando eu selecionar um item de um combo box? O que acontece quando eu marcar um checkbox ou um radio button? Então, implementar esses comportamentos dinâmicos é a função do JavaScript. Tá? Para concluir esse vídeo, que já está até um pouquinho longo, os dois conceitos que nos interessam para esse curso, que é o de Servlet e o JSP. Com ele, a gente vai construir aplicações que vão produzir conteúdo dinâmico. Né? Então, servers são pequenos programas residentes em um servidor, por isso que o nome é Servlet. Né? São programas pequenos escritos para o servidor, cujo objetivo é basicamente receber requisições HTTP. Então, uma requisição HTTP é direcionada para um servlet, aí o servlet processa essa requisição e gera uma resposta. Então, basicamente, é para isso que esse servlet vai servir. Essa resposta pode ser gerar uma outra página, gerar uma imagem, gerar uma persistência no banco, enfim, é um processamento. Tá? E a resposta, após o processamento, pode ser, ok, deu tudo certo, então o resultado desse processamento, ou seja, a página já desenhada com, por exemplo, um saque, aí vai aparecer uma entrada lá de saque. Né? Então, são serviços e aplicações implementadas em Java. Isso é importante aqui, né? Necessitam de um servidor de aplicação. No caso, um exemplo de servidor de aplicação é o Apache Tomcat, que é o que nós vamos utilizar neste curso. Apesar de que nós poderíamos utilizar outros servidores de aplicação. E existem vários disponíveis no mercado, tanto gratuitos quanto pagos. Tá? JSP já seria uma sofisticação, uma versão sofisticada do conceito de servlet. Por que uma versão sofisticada? Quem surgiu primeiro foram os servlets, tá? E o que acontecia muito com os servlets? A gente misturava no código do servlet código Java com código HTML, porque a resposta, como eu coloquei aqui como item aqui, ó, que ele estava produzindo para o cliente, era um conteúdo HTML. Isso dava muito trabalho, porque você tinha que misturar código Java com código HTML e ficava um código muito difícil de ser criado. O JSP veio justamente para simplificar isso. Então você já diz como vai ser a sua resposta, escreve isso em HTML e pode colocar dentro desse HTML código Java. Então, JSP é um acrônimo para Java Server Page, mas no final das contas, essas páginas que vão ser Java, né, vamos chamar assim, páginas Java, elas vão virar, no final das contas, servlets.
Você não sabe disso enquanto programador, vamos colocar dessa forma. Mas quando um JSP ele é compilado, porque aí o JSP é uma página que vai ser compilada num servlet. Tá? O servlet já sabe que é código Java, então vai ter que ser compilado. Que vai produzir uma resposta HTML. O JSP é uma página HTML que pode ter misturado nele código Java. Então, aquele código vai ser compilado, né? Para poder gerar um servlet. Então, a alternativa mais simples é o servlet, formatação do resultado HTML e foco na apresentação do resultado. Ou seja, enquanto aqui eu foco no código Java para produzir o HTML, aqui eu foco na apresentação dos resultados. E eu assumo que o código Java que produz esse resultado já está pronto, eu só faço utilizá-lo aqui. Ou seja, uma página de JSP é um servlet, ou seja, com recompilação automática. E é isso. É, Alt Shift.